Pessoal, amantes de caminhada e corrida de rua, agora deve ser mais ou menos umas 2 horas da tarde. Eu estou aqui em Presidente Prudente. Tá um calor danado, tá um clima, gente, que vocês não têm noção de como que tá aqui. E é sobre esse clima que eu quero falar com vocês, tá? É uma pergunta que todo mundo está fazendo ultimamente para nós do programa VO2 Pro Up, que é o que o calor tem de risco, né? Por que é tão arriscado fazer a prática esportiva em ambientes de tanto calor? Quem não me conhece, meu nome é Cleiton Bock, eu sou coordenador do sistema VO2 Pro Up, sou profissional de educação física, sou graduado e pós-graduado em biociências do treinamento esportivo pela FCT Unesp e hoje em dia eu atuo dentro do programa com a parte relacionada a treinamento físico e vou falar sobre um assunto que é muito importante para todo mundo. Mais nada, nós temos que entender que isso que eu estou falando é direcionado a você, o praticante de caminhada e corrida amador, tá? Você que muitas vezes pratica esse esporte por amor mesmo, porque gosta disso daí, nada daquilo de profissionalismo. Temos que entender, quando nós falamos do alto nível da prática desse esporte, nós temos outros fatores aí de adaptação e tudo mais. Mas você que é amador, tá? Que pratica a corrida porque gosta, tá? Ou a caminhada porque gosta, é muito importante prestar atenção no que eu vou falar para você aqui. Ok? Temos que entender primeiramente que o nosso corpo ele trabalha em cima de termorregulação. O que é isso, gente? Ele tenta fazer de tudo para conseguir manter a temperatura corporal em um estado que preserve a vitalidade do nosso corpo em situações de vital importância. Então ele vai fazer de tudo para controlar isso. Tanto em ambientes extremamente frios quanto em ambientes quentes, ele vai fazer o mesmo processo de gerar uma série de adaptações para que isso aconteça. E nessas adaptações eu tenho aí uma sobrecarga muito grande acontecendo. Então, onde nós estamos aqui, região sudeste, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos geralmente uma temperatura que passa dos 35 graus, tá? E geralmente nós temos chuva, frequentemente, não é o que estamos vivendo nessa época aqui, mas geralmente é um clima que é pior ainda. É um clima que ele é extremamente quente e úmido, tá? E isso que eu vou estar falando aqui para vocês, eu vou tentar passar de uma forma bem simples o que acontece quando nós submetemos o nosso corpo a esse tipo de temperatura. E principalmente o que acontece quando você vai praticar seu esporte nessa temperatura. Então assista o vídeo aí, tá? Ok? É importante, durante o processo de troca de temperatura, nosso corpo ele vai tentar modificar uma série de situações para manter em homeostase aí, tá? Em equilíbrio a temperatura nossa corporal aí para a vitalidade. Mas durante a atividade física, nós temos que entender que o metabolismo em aceleração, ele vai fazer com que eu aumente ainda mais esse processo de aquecimento. Por quê, gente? Nós somos como se fosse um carro, tá? Uma máquina. 60% do dispêndio de energia que acontece quando a gente tem uma ação catabólica ou anabólica, 60% é dispendido sob forma de calor. 40% do metabolismo é ação mecânica. Então, até mais eficiente que o carro, olha que bacana, nós temos aí em torno de 40% de aproveitamento para ação mecânica e 60% aí é dispêndio de calor. Por isso que quando a gente pratica atividade física, eu aumento ainda mais a temperatura do meu corpo. Agora imagina isso unido já a um desequilíbrio total do nosso corpo, tentando buscar o equilíbrio de temperatura diante de uma temperatura que já está muito quente externa. Então eu junto, né, a ação metabólica e anabólica do meu corpo, tentando equilibrar em homeostase o meu organismo diante da temperatura externa. E além disso, 60% do metabolismo é transformado em calor, aumentando ainda mais essa questão da temperatura. Nosso organismo, quando ele é perfeito, ele vai tentar ter as ações para equilibrar a temperatura. Uma das principais ações que se tem é eu tenho um aumento ainda maior
tá? Do meu volume sistólico, do batimento cardíaco, ele acelera ainda mais, além daquilo que ele já está sendo acelerado diante da atividade física, né? Para aumentar o metabolismo, ele tem uma aceleração ainda maior para tentar enviar o sangue para a periferia do corpo, para a pele realmente, para o tecido subcutâneo. Quando eu mando sangue para essa região, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura da pele, a temperatura externa corporal, com a finalidade de fazer o quê? Transpiração e evaporação. Porque quando eu tenho uma evaporação daquele líquido, né, que saiu da pele ali, quando eu tenho a evaporação, que é o suor nosso, e ele evapora, eu tenho uma troca de calor. Nós falamos que nós perdemos calor do meio interno para o meio externo. Esse é um processo natural que o nosso corpo faz para conseguir compensar o aumento de temperatura interno. Mas para isso acontecer, eu tenho um mecanismo de acelerar ainda mais o batimento cardíaco. Agora imagina você que já está ali no seu treinamento, com frequências cardíacas lá em cima, com o metabolismo acelerado, aumentando a temperatura interna, além disso, tendo que fazer esse equilíbrio homeostásico aí, de jogar a temperatura interna para a externa. Imagina você a sobrecarga cardíaca que você não vai ter. Imagina você a dificuldade tremenda de fazer esse coração voltar ao estado normal. Essa é uma das questões principais aí, de se termos cuidado dentro do nosso treinamento em situações de clima igual esse que nós estamos vivenciando hoje. Imagina vocês, no exemplo citado que nós temos aqui na região sudeste, que além dessa temperatura nós estamos no clima abafado, né, porque existe uma umidade na região toda aí. Imagine quando eu tenho uma umidade aumentada, com calor ao extremo, aonde a evaporação, né, daquilo que o corpo precisa para resfriar do meio interno ao meio externo, essa evaporação não vai acontecer porque o ambiente externo nosso, ele está úmido, e aí eu não evaporo, né, o suor da pele para que você tenha troca de calor. O que vai acontecer, gente? Uma sobrecarga gigante de temperatura interna. E aí é o grande perigo. Pensando nisso, eu começo a ver que essa ação, quanto mais longa ela é, quanto mais tempo nós persistimos a fazer uma atividade física, ou seja, o metabolismo mais tempo ativo, numa temperatura, numa situação dessa, maiores são as sobrecargas de temperatura interna, principalmente se eu estiver num clima quente e úmido. Então isso requer um certo cuidado. E como que eu consigo continuar então, Cleiton, o meu treinamento? Eu gosto de treinar, né? Eu estou acostumado a treinar, como que eu vou treinar com mais segurança? Eu vou falar isso para você agora. Com mais segurança, uma das questões que a gente sempre passa, né, para as pessoas que estão mais em contato com a gente ou respondemos através de dúvidas que vocês tenham, é o seguinte: se eu sei que eu já estou diante de uma temperatura elevada e quanto mais tempo o meu metabolismo estiver elevado, os riscos aumentam, ou seja, a dificuldade de desaceleração desse sistema cardíaco, a sobrecarga cardíaca, ela aumenta. Então eu começo a propor para mim o seguinte: trabalhar com volumes menores. Então, Cleiton, hoje eu teria que fazer um treino rodando 10 quilômetros a um ritmo que eu faça ali de 5,30 por quilômetro. Para quem já pratica caminhada ou corrida de rua, significa, já sabe o que eu estou falando, mas quem não pratica significa a cada 1 quilômetro eu vou passar em 5 minutos e 30. Tá? Quem faz a caminhada, às vezes a cada 12 minutos, que seja, 10 minutos que seja, tá? Mas é um ritmo que a gente tem aí por quilômetro. Então o que acontece? Em vez de eu fazer esse volume alto de 10 quilômetros, gente, passa a fazer um volume mínimo. Vamos começar nessa época de calor, façam aí 3.000 metros, no máximo 3 quilômetros, tá? Isso sobre aspectos gerais, só que tentando seguir a intensidade proposta. Se os 10 quilômetros era para fazer em 5,30, tá? Faça, em vez de fazer 10 quilômetros, faça 3 quilômetros em 5,30. Você vai ter uma aceleração metabólica, sim, você vai ter efeitos expressivos, orgânicos, para melhorar o seu nível de aptidão física, sim, porque você acionou a intensidade, porém você não vai ficar tanto tempo
com esse metabolismo elevado ao ponto de, em conjunto com a temperatura externa, em conjunto com a dificuldade de dissipação de calor, você ter uma pane de temperatura. É isso daí. Fico por aqui, tá? Deixei esse recadinho para vocês como forma de ensinar um pouquinho daquilo que a gente já trabalha há muitos anos. E se tiver dúvidas aí ou quiser saber alguma coisa, tá? Vocês aí que são amantes de caminhada e corrida de rua, deixa aqui nos comentários abaixo, entre em contato com a gente. Nos siga nas redes sociais aí, Facebook, procura aí VO2 Pro Up, Instagram, tá? Ou entra diretamente lá no site oficial do Sistema VO2 Pro Up, que nós sempre vamos ter como agradecimento por tantos anos as pessoas nos acompanhando nos nossos treinamentos. Como agradecimento, a gente quer ensinar realmente. Então entre em contato que a gente vai ter todo o prazer em estar passando informação para vocês. Um abraço e um ótimo treino no calor, treino com segurança. Esqueça profissionalismo, gente. Deixe treinamento profissional para quem é profissional. Amador é para praticar com prazer, com amor e, acima de tudo, com saúde. Então, respeite o clima e treine sempre.